Vamos falar então a respeito dos decretos, os eternos decretos de Deus. Alguém já disse, e eu concordo, que poderia ser dito assim: você encontra tanto no singular como no plural, o eterno decreto de Deus. Nós vamos falar a respeito dessa palavra que tem referência ao planejamento que Deus estabeleceu. O plano que Deus estabeleceu para todas as coisas. Então vamos ler bem forte aí juntos. O capítulo, então, agora é o capítulo 3 dos decretos de Deus, parágrafo 1. Vamos lá? Desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirado a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Nós vamos então começar com a primeira parte. Desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Deus tem um plano, que esse plano começou antes de tudo ser criado, na eternidade. E é um plano que? Sábio, santo, porque Ele é um Deus santo. Nós temos em Deus a perfeição. Nós temos em Deus um Deus que é todo-poderoso. Nós já falamos aqui quando tentamos definir o ser de Deus, quem Deus é. E nós falamos a respeito que nós tentamos definir Deus. Falamos que Ele é, por exemplo, seus atributos: onipotente, onisciente. Falamos a respeito desse Deus que é imanente, Ele se relaciona, mas Ele também é transcendente, Ele é além do que nós compreendemos no contexto de sermos humanos. Ele é transcendente, Ele transcende toda a condição humana. Mas a palavra de Deus então aponta para nós um caminho. Deus tem um plano. Perceba, Deus não tem, a gente pode utilizar, não é errado a gente utilizar os decretos de Deus. Mas nós temos que entender que nós estamos se referindo, por exemplo, talvez a áreas da vida, né? Nós até entendemos assim, por exemplo, uma coisa é a vida profissional, nós fazemos muito isso. Outra coisa é a família. Outra coisa são os estudos. Então, Deus tem um plano para cada área das nossas vidas, para cada circunstância das nossas vidas. Então, para entendermos, Deus tem um plano só. Deus não tem uma segunda opção. Deus já definiu um plano e um propósito. E como é esse plano? Efésios 1:11. Vamos lá, vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Eu queria pedir a ajuda de vocês. Quando vocês perceberem que tem um texto na projeção, aí vocês podem me ajudar já procurando e já fica pronto para a gente poder ler, tá bom? Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz algumas coisas, todas as coisas, conforme o quê? O conselho da sua vontade. Então Ele faz todas as coisas e nós estamos dentro desse planejamento. Nós estamos dentro desse propósito. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Ele faz de acordo com o seu conselho. Então nós vamos trabalhar aqui algo que muitas vezes nós temos dificuldades. Por quê? Deus tem um plano definido para nós. Nós vamos até, de certa forma, deixarmos algumas questões para capítulos posteriores. Por exemplo, Deus continua, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deus continua criando? Eu queria fazer essa pergunta para vocês.
Deus criou todas as coisas quando? Quanto tempo ele demorou para criar todas as coisas que nós conhecemos? 6 dias. Vocês concordam ou não? Sim? E hoje ele continua criando as coisas? Não. Então, nós entendemos que Deus estabeleceu o seu plano, e o seu plano não foi frustrado, ele criou todas as coisas. Mas aí você diz: pastor, você acabou de dizer que esse Deus que criou, mas é um Deus também imanente. O que é isso? Ele não é que deu corda no mundo, deixou e foi embora. Um Deus imanente, ele está relacionando, ele está com os olhos sobre todas as coisas. Qual é a maneira de Deus agora cuidar? Qual é o nome na teologia que nós damos para Deus cuidar das ordens que agora estão acontecendo? Com o seu cuidado, ele é soberano, amém? Nós vamos falar muito sobre isso. É um Deus soberano. Ele criou todas as coisas. Antes de criar, ele tinha um projeto, decreto. Ele estabeleceu um plano. Quando falamos de decreto, é um plano, um propósito. E esse decreto foi estabelecido e ele cria após esse planejamento, esse decreto. E agora ele sustenta todas as coisas. Qual é o nome? Vocês lembram? Muito bem. Vários irmãos responderam. A providência de Deus. A providência de Deus está atuando agora. Talvez, Machado. Talvez não, é certo. Quem direcionou você a entrar na igreja pela primeira vez e se deparar com o evangelho sendo pregado, não foi plano da Jéssica, ainda que Deus use a Jéssica, mas pela providência de Deus, Deus direcionando, Deus fez que você assim chegasse. A providência atua em todas as áreas das nossas vidas. O seu casamento é providência de Deus, é os detalhes que Deus vai direcionando e cuidando. Só que hoje nós não vamos falar sobre a providência. Hoje nós não vamos falar sobre a providência. Nós vamos falar sobre o quê? Os decretos. Então nós vamos falar a respeito daquilo que Deus estabeleceu. Para depois, nós vamos nas próximas aulas falarmos sobre, então, o cuidado de Deus hoje por meio da providência. Deus não é influenciado por ninguém. Isso é bom ou é ruim? Isso é excelente, não é não? Você tinha capacidade, se fosse você, de ser influenciado por alguém, quando você pensa a respeito no que ela produz, você fala assim: nossa, essa pessoa ela produz atitudes tão boas, eu vou me compadecer dela, eu vou ajudá-la, eu vou socorrê-la, eu vou abençoá-la. Quantas vezes você pensou a respeito de alguém isso, e você quis fazer e fez? Depois passou um tempo assim: mas que raiva, viu? Eu não devia ter feito, não, porque ele não merece. Como Deus é diferente de você e de mim. Deus, ele estabelece o seu plano, o seu decreto, e ele não é influenciado por ninguém. Isso é maravilhoso, porque nós podemos descansar nesse plano de um Deus santo. Romanos capítulo 9, vamos começar aqui então, já adentrar esse tema com detalhes mais instigantes. Romanos 9, 15. Quem pode me ajudar lendo aí? Tem um microfone para ajudar? Por favor, Felipe. Eliana, o 15 e depois o 18, tá? Okay. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Nós não vamos ler todos os versículos. Pega aí a sua Bíblia, está com ela? Vê do versículo 15 ao 18. De quem Deus está tratando aí? De duas pessoas.
De quem? Deixa eu pegar aqui a minha também, porque eu já abro e consigo visualizar todo. Aqui no 9. 9:15, eu pedi para vocês. Aqui, ó, diz assim, versículo. Está um pouquinho para trás. Eu falei 15, mas está um pouquinho para trás. 13. Qual é. Quem são esses dois? Filhos de quem? De Isaac. Diz o texto: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Agora diz assim o texto: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Agora observe o 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Olha só como o texto está falando algo para nós profundo. Mas nós não podemos negar o que a palavra de Deus está nos apresentando. Quando chegarmos na providência, quando falarmos a respeito das vontades permissivas de Deus, no sentido de execução do homem, nós vamos detalhar alguns pontos hoje que a gente vai levantar essa bola. Mas notem que a palavra de Deus está dizendo que Deus não é influenciado. Eu pergunto para vocês, o que Jacó fez para Deus olhar com favor sobre ele? Nada. O que Esaú produziu de tão mal? Notem que a gente pode dizer que, ao mesmo tempo, Jacó fez coisas boas para chamar a atenção de Deus? Agora eu pergunto, e Jacó fez coisas ruins para chamar a atenção de Deus e Deus derramar justiça sobre ele? Sim. Esaú fez coisas boas para Deus poder dizer, está aqui a sua recompensa. Esaú fez? Não. Esaú não fez. Mas Esaú fez coisas ruins que Deus poderia derramar a sua justiça? Sim, ele é um pecador. O Esaú nunca produziu nada de bom. O Esaú, os dois. Jacó, ele era mais pecador que Esaú? Os dois eram o quê? Iguais, pecadores iguais. Nós vamos então apontar que Deus não fica avaliando, Eliana. Viu uma coisinha tão boa nessa irmã. Não. Deus, com os seus eternos decretos, estabelece um plano, e esse plano está passando por todas as coisas, inclusive pecadores que foram alcançados com a sua graça. Um ponto importante, nós não vamos entrar aqui hoje. Levanta a mão aqui quem merecia. Preste bem atenção nos termos, tá? Sempre nos termos que nós estamos utilizando. Quem aqui pode levantar a mão que merecia nos eternos decretos de Deus feitos lá atrás o céu? Levanta aqui a mão agora. Quem merece o céu? Quem merece ou merecia nos eternos decretos de Deus o inferno? Levante a mão. Se você não levantou, eu levanto para você. Não é assim? Agora note que quando Deus faz o seu plano, Ele não é influenciado por ninguém. Fala, Valdo, meu irmão, levantou a mão. Pastor, é o seguinte, eu entendo assim a questão de Esaú e Jacó é o seguinte. O Esaú, por herança, ele já tinha a primogenitura do pai, né? Do Isaac. Certo. E ele não deu valor. Ele esnobou aquilo que ele tinha, que ele trocou o seu direito pelo prato de lentilha, assim diz a palavra. Uhum. E Jacó, por ele ser trapaceiro e tal, mas ele fez tudo buscando a Deus. O que ele fez foi pelo meu entendimento, né? Certo. Ele fez o erro que ele fez de mentir, de trapacear e tal, mas foi buscando a Deus. Ele mentiu sem querer.
Não. Não. Mentiu querendo, né? Mas então assim, tá bom. pelo menos ele, no meu entender, né? Ele buscava. Ele era um pecadorzinho mais assim, lustramóveis, né? Mais brilhoso, né? Aí Deus falou assim: não, eu não me impressiono por você ser um grãozinho de areia melhor do que o seu irmão. É claro que nós estamos, então, provocando o assunto. Nós não vamos tratar todos esses assuntos hoje. Está vendo a importância de você compreender as bases? Por exemplo, não estou aqui com ela aberta, né? Está vendo a importância de ter a confissão? Se você pegar, qual foi o primeiro capítulo que nós estudamos sobre a confissão? Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você pode procurar outro assunto para você, de repente, conversar no domingo de manhã. Mas o povo de Deus tem a Bíblia. Por isso, aquilo que você, no seu caso, Valdo, você está fazendo uma análise correta, no sentido de humano. Mas diante do que você e que eu penso, nós temos o que Deus estabeleceu na sua palavra. Então nós ficamos com o que Deus diz, ainda que eu não entenda tantas coisas. Eu entendo completamente a Trindade? Não. Mas se a palavra de Deus está apresentando, inclusive com argumentos, eu não compreendo totalmente, mas eu percebo a relação e creio, porque tem horas que ela esbarra em coisas muito superiores à nossa compreensão. Se você pegar a sua confissão, o primeiro capítulo é a Escritura. O segundo ponto, o segundo capítulo, de Deus e da Trindade Santíssima. O terceiro, dos eternos decretos de Deus, que vai trabalhar, estão ligados à criação, nós vamos falar sobre ela nos próximos domingos, e à providência. Então, essa relação de Deus ter criado, e nós vamos ver hoje aqui que quem é responsável pelo erro não é Deus, e sim o homem. Mas notem, nós temos uma relação aqui interligada. Quando nós falamos a respeito do que nós temos na Bíblia, de quem Deus é, você só pode dizer eu creio, porque você tem confiança que a palavra de Deus, as Escrituras, ela é inerrante, ela é totalmente capacitada para fazer de você fortalecido em fé, para crer. Mas se você não crer que ela é a palavra de Deus, você vai ter dificuldades. Segundo ponto, se você não compreender que Deus é um Deus santo. Eu e você, quando a gente faz uma... Deixa eu ver quem que é mais gente boa, o Henrique ou o Denner? Não, acho que é o Denner. Não, acho que... por quê? Porque o Henrique nunca trouxe um pedaço de bolo. O Denner, já, não, também não. Mas não é assim que nós fazemos? Nós estabelecemos aquilo que o outro vai nos oferecer. Parâmetros. E Deus, não. Agora, vamos lá para Romanos 11:33 e leia bem forte para nós. Quem pode, por favor? Espera aí, só um minutinho, tem que pegar o microfone, por causa da projeção. Da transmissão. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Olha só. A riqueza do quê? Da sabedoria. Tem alguém aqui que diz assim, eu sou sábio. Opa! Que bom, que Deus te faça cada dia mais sábio. Mas aquele que é o detentor da sabedoria é Deus, o nosso Pai. É a pessoa do Filho, é a pessoa do Espírito. É esse Deus trino. Ele, olha só, ele possui sabedoria e são muitas vezes inexplicáveis os seus o quê, irmãos? Juízos é o quê? Aquilo que acontece, aquilo que ele decretou, aquilo que ele estabeleceu. Difícil? Claro. Nós humanamente temos tanta limitação, contudo, nos deparamos com aquilo que a palavra de Deus está nos apresentando. Deus não é como nós, Ele tem uma sabedoria além. Ele consegue ver muito além, mas nós vamos falar sobre isso. Ele não é sábio porque vê antes. Ele é sábio porque Ele é Deus.
Isso aqui é uma coisa que nós vamos trabalhar aqui hoje. Vamos lá, caminhando. O plano de Deus é eterno. Assim também o plano de Deus é imutável. O que é imutável? Não muda. O plano de Deus não muda. É triste perceber que tem locais que dizem assim, olha, o diabo fez uma coisa na sua vida e se você não expulsar ele da sua casa lá, um dia eu vi isso, tinha que desenterrar para achar aonde que foi colocado o trabalho. Eu fiquei uns 3 dias assombrado, sem dormir. O que é isso? Vai que acha esse voodoo aí mesmo. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu estou parecendo mais o Ghostbuster. Ia de casa em casa procurando a macumba, e você não tem isso, porque está faltando isso, porque o diabo fez isso. É uma elevação, como se o diabo tivesse assim, ó, nossa, quase que tem uns adoradores, porque ele é poderoso mesmo. Eu só quero deixar um ponto importante. Nada foge da mão de Deus. O plano de Deus, ele é definido e nada pode atrapalhá-lo, inclusive Satanás. É claro que quando ele atua, muitas vezes é porque a pessoa deu permissão para ele atuar. Mas ele não é capaz de frustrar os planos de Deus. Tanto é que Paulo entregou um crente, porque era crente da igreja, a quem? A Satanás. Para que Satanás pudesse colocar bastante fogueira na vida dele. Não é assim? Trocando em miúdos é isso. Para qual o propósito final? Isso, e se arrepender dos seus caminhos errados e voltar para o Senhor. Então, qual o plano de Deus? O plano de Deus sempre foi a salvação e utilizou os meios para que pudesse assim executar. Hebreus 6,17, aqui na projeção vou ler rapidamente. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai. Foi de uma noite para o dia. Ó, você vai ter um filho amanhã. Foi isso? Ei, deu pano para manga, não deu? Tanto é que os pecadores lá que conviviam lá disseram assim: toma a minha serva. E que confusão, vocês não podem faltar hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 7. Nunca você viu a pregação em 1 Coríntios 7. Por isso que é bom pregar expositivo, porque uma hora você chega num capítulo como esse. Deu certo a ideia de Abraão de pegar na verdade foi a Sarai, né? A Sara ofereceu a serva: eu não vou ser mãe, eu já sou velha. Foi isso? Deu certo? Não. E Deus disse o que para Abraão? Você será pai. E não é desse jeito torto, não. Deus prometeu em Abraão não só um filho. Deus prometeu em Abraão um juramento de uma descendência. Quem que descende de Abraão? Somos filhos de Abraão por meio da fé. Deus não prometeu um filho apenas. Deus prometeu que faria dele um povo separado para a glória dele mesmo, Deus santo. Então, Deus não muda o seu plano e estabelece com o seu juramento. Caminhando, nós temos limites estabelecidos para falar que Deus ordenou todas as coisas. Nós temos 3 limites que o autor Chad Van Dixon, é um autor que nós estamos utilizando, ele trabalha muito bem. Achei muito importante, algo que a gente sabe, mas temos que novamente retomar. Quais são esses pontos? O primeiro, diz assim a confissão, essa parte em destaque. Agora é a segunda parte. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem o quê? Violentada é o quê? A vontade da criatura. Deus não é o autor do quê? Do pecado. Deus é o quê? Qual o atributo dele? Que ele é santo. Se Deus é santo, como é que ele pode ser o autor do pecado? Ele não é o autor do pecado. Então os teólogos na confissão definem muito bem. Deus tem os seus projetos,
os seus planos, o seu decreto foi estabelecido, porém, de modo que Deus não é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Então, o primeiro limite exclui a ideia de que Deus pudesse, de alguma forma, ser o autor do pecado. A Bíblia, em Atos 3,15, aqui na projeção pode colocar para você ler, diz que ele é o autor da vida. Autor da vida. Ele também, em Hebreus 2,10, diz que ele é o autor da salvação. Hebreus 2,10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor do quê? Da salvação deles. E agora 12:2, Hebreus 12:2. Então Deus é o autor da vida, Deus é o autor da salvação e Deus é o autor da fé. Olhando firmemente para o autor, pastor, eu achei que a fé era minha. Achou errado. Olha lá, autor e consumador. O que é isso? Não quer dizer então, pastor, que eu que tive a fé? Não, olha lá a palavra de Deus. Quem deu a fé foi quem? A fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus produz pelo Espírito Santo fé no seu coração. Então Deus é o autor da vida, Ele é o autor da salvação e da fé. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, incluindo as grandes calamidades. Amém? Abra aí sua Bíblia, Isaías 45. Eu vou ler o 6. Para que saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Vamos ler bem forte o 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, todas estas coisas. Opa! E agora? E agora? Deus não é o autor do quê? Deus não é o autor do pecado. Nós temos que deixar isso bem pontuado. Deus não é o autor do pecado. Mas você quer ver um exemplo prático de Israel? Amós 3:6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Profeta Amós. O povo era sempre obediente? Não. Aí Deus disse assim por meio do profeta: será possível tocar a trombeta? O que era a trombeta naquela época? Significava o quê? O Felipe está vindo da Suécia. Lá eles têm, ele me contou, quantos apitos diferentes, Márcio? Não sei se são 5, 7 apitos, né? Cada apito que é dado, ele sabe o que se refere. Bombardeio, 7 apitos seguidos. Bomba química, 3 apitos sequenciais. Ele já tem os bunkers. Para fazer o quê? Se proteger. E de acordo com aquilo que está caindo, ele já tem a resposta. Então, olha só. Deus, por meio do profeta, dizendo: será possível tocar a trombeta na cidade? A trombeta apontava quem estava chegando. Uma das funções. O inimigo. O vigilante avistou de sentinela. Está vindo o inimigo. A trombeta foi tocada. E o que acontece com o povo?
Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Agora olha só, será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Feito. Quem levantava Nabucodonosor? É porque ele era muito poderoso. Então ele tinha quase condições de dizer: o Deus de vocês não existe, eu que sou poderoso. Era assim? Deus que levantava Nabucodonosor para ser na vida de Israel o quê? Disciplina, juízo. Deus levantou um rei para abençoar. Quem foi esse rei? Um rei pagão. Ciro. Mas Deus também levantava Senaqueribe para fazer o quê? Ameaças na porta lá. E o povo fazia o quê? Quando o povo via que a situação arrochava, o que o povo fazia? Pelo menos os crentes, o que eles faziam? Clamavam a Deus. Clamavam a Deus. Agora notem, como é que nós vamos responder o texto de Isaías 45, 6 e 7? Notem que a confissão diz assim: porém de modo que nem Deus é o autor do pecado. Nós não estamos falando de pecado aqui em Isaías 45, 6 e 7. Nós não estamos falando do mal moral que nós produzimos. Nós estamos falando de qual tema que Deus suscita? Calamidades. Quem que no decreto de Deus o tsunami de 2022 estava no plano de Deus? Sim, irmãos. A pandemia, os chineses conseguiram fazer uma besteira lá, escapou e fugiu do plano de Deus? Não. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus soberano, que até mesmo as calamidades estão incluídas no plano que Ele possui. Agora, novamente eu pergunto, Deus é raivoso, é assim? Deus, ele é colérico, é assim? Qual é o atributo de Deus? Santo. Ele é um Deus santo. João 19, 11. Evangelho de João, capítulo 19, verso 11. Por favor, quem pode ler me ajudando? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Felipe, já que você... Vamos fazer o seguinte, na leitura, vocês irmãos vão tirar, porque só o compartilhamento a gente lê para a projeção, né, Rogério? A gente faz só o compartilhamento. Ô Felipe, eu queria te perguntar, à luz do que você leu, foi uma ação maldosa contra Jesus? Sim. Levá-lo à cruz? Sim. E necessário. Cumpriu o plano perfeito de Deus? Com certeza. Mas eu pergunto, é a maior calamidade? Qual é o maior pecado cometido na história? Já dei a dica. Matarem Jesus. Matarem Jesus. Agora, Felipe, eu pergunto então, de quem é a responsabilidade de ter feito toda essa maldade? Daqueles que cometeram essa maldade. Percebe isso? Quem pendurou Jesus? Os romanos. Quem foram o grupo que se levantaram para se rebelar contra, inclusive, um irmão judeu? Quem era o grupo? O grupo dos religiosos? Os fariseus. Perceba o que o texto está dizendo? Jesus respondeu. Ali é o... Cadê o capítulo? Vocês estão com a Bíblia aberta? Aí é justamente a passagem com já o Pilatos. O Senhor não teria nenhuma... Ele responde para Pilatos. O Senhor... Pilatos, não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Ele está dizendo,
você possui a autoridade, mas saiba de uma coisa, quem a deu, é Ele que projetou tudo isso. Mas saiba de uma coisa, quem é o responsável? Nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. O Pilatos fez assim, ó, o Pilatos é um representante dos romanos. O Pilatos, na hora que viu a muvuca crescer, pedindo quem? Para ser solto? Ele falou, ixi, eu vou arrumar confusão aqui. Já que quer que crucificam Jesus, que crucifiquem esse Nazareno. E quando ele toma essa atitude, a responsabilidade é toda dele. Então Deus, nos seus decretos, não viola a vontade do homem. Ai, pastor, que equação difícil, hein? Verdade, mas é real e a palavra de Deus apresenta. Aqui, ó, Marquinhos. Não, só falar que é interessante, né, que a esposa de Pilatos, ela sonha, né, e alerta ele sobre a responsabilidade desse ato que ele cometeria, né, tanto que ele lava as mãos, né, como um simbolismo que a responsabilidade é desses fariseus que estão trazendo, isso não é problema meu, né, não é responsabilidade minha. Verdade, teve essa questão ainda, né? Sim. Teve um alerta ainda, né? Exato. Mas olha só, vamos ver a outra referência para nós. Tiago 1,13. Tá. Ninguém ao ser tentado diga. O quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele não é tentado pelo mal. Ó, eu tinha um plano, o plano de Deus era perfeito, mas aí o mal conseguiu conquistar a mente. Nada disso, heresia pura. Olha lá, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ele mesmo não tenta ninguém. Então essa relação para nós é importantíssima, porque Deus é santo. Tanto é que nós temos um exemplo interessante, que é o caso de Jó, né? Quando Jó é tentado ali, perdendo todas as coisas, a produção ali é de quem? O diabo. Ele pediu essa relação de fazer, opa, vou produzir alguns males aqui. Agora notem, o texto está apontando para que Deus é um Deus santo que não tenta ninguém. Deus, quando tem um processo para crescimento, prova, mas não tenta. Luiz. Então, pastor, eu vou ter que acabar dando opinião meia... Pode falar, meu irmão. Meia controversa aí. Uhum. Então, quando o pastor já mencionou umas 2 ou 3 vezes que o pecado não foi criado por Deus. É o autor desse ensino que escreveu? Não, somos nós. Inclusive eu penso assim também. Não, eu não penso. Então, por eu quê? penso que o pecado também foi criado por Deus. Ah, Santidade e pecado. Todas as coisas foram criadas por O Deus. senhor dá o texto bíblico. Aí tem que pegar o texto bíblico. Isso, Por quê? não, o próprio Isaías 45:7, olha o que está falando a palavra de Deus. Eu formo a luz, E crio as trevas. santidade, trevas, pecado. Pecado não. Sim. Esse é o ponto. Ó, faço a paz e crio o mal. Ele cria Paz, o mal. santidade, mal, pecado. Isso. Deus é que cria. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Então, no meu entendimento, porque eu acho que Deus criou o pecado também? Que a nossa vida em busca a Deus é tipo assim, uma balança. Santidade, pecado. Mas o pecado Deus criou para nós pecarmos? Não. Para nós não pecarmos. Mas para nós conhecermos o pecado, para não desagradar a Deus. Sim. Então, Deus, para mim, é outro pecado. Eu não consigo imaginar que tem um outro Deus paralelo, um Deus do mal, que criou o pecado. Não, Deus criou todas as coisas, o bem e o mal. Basta você escolher o que você quer. O senhor está se referindo. Mal. Só que uma coisa importante para o senhor lembrar, que a gente tem que refazer essa reflexão. Deus criou todas as coisas, boas ou ruins? Boas. Boas. Quem foi o primeiro a se rebelar? Se a gente pegar analisando esse contexto, quem se rebelou primeiro? Adão. Não, na criação, né? Antes da criação, a gente não tem muitas referências. Mas quem que se tornou, quem era um querubim?
Quem que era aquele que exaltava a Deus dia e noite? Um querubim, Lúcifer. Quem criou Lúcifer? Deus. Deus. Criou ele como? Bom ou mal? Bom. Bom. Quem tomou a decisão de se rebelar contra Deus? Lúcifer. Então a responsabilidade do mal, Luiz, esse que é o ponto. Mas Lúcifer, Deus criou ele não bom, criou ele mal. Não. Porque se ele não fosse mal, ele não rebelava. Não, quando criou ele com um coração, uma mente pensante para poder adorá-lo. Mas o que aconteceu, essa relação, quando nós temos, então, ele... Ouça só, deixa eu terminar. Uhum. Quando nós temos em Deus um Deus bom e santo, que cria todas as coisas boas e santas. Agora, Deus fez de Lúcifer um robô, projetado para jamais fazer o mal. Não, Deus não fez isso, inclusive com quem? Com o ser humano. Deus deu ao ser humano a oportunidade para discernir se ele queria obedecer a Deus ou o mal, que é justamente o pecado. Então, quando nós falamos que Deus tem o controle soberano, ele é um Deus que criou todas as coisas boas, mas ele permitiu, ele deixou a liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio, lá para Adão, tomar a decisão, eu quero o bem ou eu quero o mal. É nesse sentido, tá? Nesse aspecto assim. E aí a gente pode caminhar. Fala, Magda. O microfone. Para mim, é só Adão que tinha o livre-arbítrio e nós não, né? Não, é isso. Aí, agora me veio a questão. Uhum. Você falou de Lúcifer. Então, Lúcifer tinha o livre-arbítrio e nessa questão foi que entrou o pecado. Exatamente, exatamente. Ele é, como a Bíblia apresenta ele, a serpente. Ele é aquele que quis ser como Deus, ele quis se equiparar a Deus, é por isso que ele tropeça. A gente não tem muita especulação, sobretudo contra Lúcifer, né? Porque há muitos textos até um pouco complicados para dizer, é isso, mas nós temos então Deus sendo perfeitamente bom. Esse é um ponto importante. Agora, como que nós vamos compreender essa relação do mal? Nós vamos trabalhar sobre a providência. Nós vamos trabalhar mais, viu, Luiz? Mas a gente vai tocar mais assuntos ainda para a gente poder mergulhar. Aonde que começou essa ação? Opa, o homem foi feito mal? Não, ele não foi feito mal. Nós vamos trabalhar tudo sobre isso. Vamos lá, caminhando. A Helena tem uma pergunta ali, Helena. Ó, que bom, hein? Ó, vocês acordaram depois de tantos meses, meio assim, colocado numa geleira, invernados. Agora eu quero ver se vocês estão estudando. Fala, Pastor, Helena. quando na Bíblia fala, que o senhor citou aí, que Deus criou a luz e as trevas, ele não estava se referindo ao dia e à noite, não? Não, nesse contexto aqui é de calamidade, o caos. É porque a gente tem dificuldades com isso, né? Quando a gente pensa a respeito de Deus, é só uma analogia simples. Estava no projeto de Deus, no decreto de Deus a pandemia? Se eu disser que não está, nós estamos colocando um fator autônomo e Deus deixa de ser o quê? Deus. Então nós descansamos que Deus, ele não é o autor do mal moral, ele não produz o mal, mas a Bíblia aponta que até mesmo as calamidades, elas acontecem para um projeto final, apontando um projeto final, e que nós não compreendemos. Vamos ter que tocar nesse assunto aqui. Eu estou orando por uma família que perdeu uma filha assassinada, e a minha sogra e a minha esposa, quando conversam do assunto, ficam até hoje ainda muito abaladas. A morte da Melissa estava nos planos de Deus? Se você falar que não estava, irmão, o diabo tem uma autonomia, o mal tem uma autonomia de fazer aquilo que frustra os planos de Deus. Agora notem, quem foi o autor responsável da execução? O Nicolas lá, o rapaz.
porque isso faz com que ele tenha vontade que não é violentada. Ele quis fazer isso. A gente até sempre fala aí, a gente não tem dúvidas que é obra do diabo, né? Mas a gente não pode deixar de responsabilizar quem? O autor, o ser humano, exatamente. Senão a gente vai bolar tudo nas costas do cadeirudo. Tudo é ele que fez, né? E a pessoa, teve um pastor que confessou um pecado e disse assim, o diabo me fez pecar. Opa, encontrou uma muleta. Então, se é o diabo que fez pecar, não foi quem que pecou? A pessoa, né? A Eliana. Aí, ó, eu pensei que ia andar hoje, que bom, hein? Pastor, é igual quando a pessoa peca, mas Deus está ali sempre avisando, igual avisou para Caim, né? O pecado estava à porta. Isso. Cabia a ele dominá-lo. Isso. Uma coisa aqui até importante para nós, eu quero muito que vocês peguem a importância de estudar durante a semana. Peguem os versículos bíblicos. Porque o que nós achamos é muito pequenininho comparado ao que a palavra de Deus revela. Então nós vamos muitas vezes nos calarmos, falarmos, olha, como é que você explica o Daniel e a Rosana ter uma filha assassinada? Fala, olha, eu só creio. Eu creio que eles são filhos do Senhor, a Melissa está com o Senhor, e que ele tem um projeto para ser glorificado em tudo isso. Que coisa mais difícil, né? Porque numa tragédia dessa, Deus pode ser glorificado? Pode. Como que ele vai ser? Nós não sabemos ainda. Estou vendo alguns sinais. O testemunho da Rosana tem alcançado muita gente. A cidade tem se mobilizado em tristeza. A igreja vai fazer uma caminhada domingo que vem. Achei bonita a atitude. Desde a escola até na igreja. Que Deus utilize desse meio de trágico para alcançar vidas, famílias. Então quem tem o plano? Ele. Os detalhes, nós muitas vezes não sabemos. Mas nós cremos. Porque nada foge. A palavra de Deus diz assim que quantos pardais caem do céu que Deus perde o controle? Nenhum. Então, se um pardal cai, ele sabe e deu permissão para que isso acontecesse. Quem chamou? A Eliana chamou? Já falei. Dentro dessa questão de Isaías 45, né? 49, né? Não, 45, quando ele fala que criou a luz e as trevas, o mal. A gente vê que Deus se revela e fala conosco numa linguagem que a gente entenda também, né? Então, quando ele traz em contraposição à paz, né, dentro do que o senhor falou, dentro da questão de conflitos, e a gente vê que Deus, ele fala na nossa linguagem de sentido que, para nós, um conflito é uma coisa ruim. A guerra, a morte, a destruição, mas tudo faz parte do propósito, da disciplina, do juízo, da justiça de Deus. É igual, por exemplo, quando o Senhor deu a terra prometida para Israel. Deus tinha prometido aquela terra, mas antes de levá-los até lá, Deus falou, esse povo que aqui mora é um povo totalmente que vai contra a minha palavra, que todo dia se blasfema contra mim, e eu estou aguardando o tempo para aplicar a justiça sobre eles. Né? Então, levou o mal sobre aquele povo. Isso. Então, Deus estava soberanamente, não pecando, né, mas aplicando a sua justiça. Para a gente, dói quando, por exemplo, tem que corrigir o filho, ou o filho é corrigido, né? Mas é algo bom para o filho, né? É importante, e é dentro disso, né, que a palavra de Deus fala. Quem aproveitou da pandemia? Ninguém, né? Eu creio que sim. Tem uns que nunca mais voltaram da pandemia, a igreja fechou, vocês lembram? Nunca tinha acontecido isso na história. Aqui, graças a Deus, todo mundo voltou, pastor Hugo. Louvado seja Deus por isso. Eu, na pandemia, eu fiquei muito mais crente, vocês não? Falei, se é hoje que eu posso ir. Você lê a palavra de Deus? O que a palavra de Deus fala de Ezequias? Deus deu quantos anos para ele? Estava já, decreto de morte. Quantos anos ele estendeu para Ezequias? 15, não foi? O que você faria com esses 15 anos? Falei, opa, vou alinhar. Até ele não fez muito bem isso, não, mas cada dia que Deus te dava na pandemia, eu falei, epa, hoje não chegou, não, graças a Deus, mais um mês. Opa, eu conheço tanta gente santa, melhor que eu e você, que foi para a glória. Agora, cada oportunidade que Deus dava na pandemia era para que o homem, quando diante do mal, da calamidade, busque a Deus.
se volte para Deus e diga assim: talvez, muito provável, que Deus está derramando o seu juízo sobre a terra para que o povo se arrependa e creia, se conserte. E aí a nossa relação, nós não queremos. A pergunta para a filha do Billy Graham, né? Aonde estava Deus no World Trade Center? E ela respondeu: aonde estava o povo de Deus durante essas últimas décadas? Os Estados Unidos vivem uma apostasia gigantesca, mas quando a situação é caótica, as pessoas dizem: rapaz, isso aqui não é coisa que foge de Deus, né? Opa, talvez Deus, é justamente esse o plano, né? Deus trabalhando sobre o povo. Pastor Hugo, para nós caminharmos aqui. Não, é que me veio à memória a história de C.S. Lewis, não? Que ele perdeu 2 esposas, e com a segunda ele entendeu que toda essa calamidade é como um megáfono de Deus para chamar a atenção do povo para Deus. Então é o que o irmão está falando ali, a respeito de alguns problemas naturais, acidentes e tudo isso, não? E Deus gritando para o povo, não? Olhem para mim, se voltem para mim. Exatamente, clamando, né? As ações para que o povo clamasse a Deus. O Egito fez o povo clamar a Deus? Eles estavam lá há 400 anos, teve um ponto que eles suplicaram: Senhor, e Deus olhou para o sofrimento. Foi necessário fazer deles um povo que entendesse que Deus é o libertador, tinha um propósito. Então nós cremos que Deus sempre tem um propósito, ainda que ele não seja o autor do mal moral. Esse é o ponto. Vamos caminhar aqui, ó. 1 João 1,5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Vamos ler bem forte? Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. É isso que nós cremos, porque a palavra de Deus apresenta isso. Então essa relação vai deixar claro que nós temos então aqui uma responsabilidade. Deus não viola a vontade dos seres humanos. Vamos direto aqui para Mateus 17, 12. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, Jesus dizendo, e não o reconheceram. Ele está apontando para a pessoa de João Batista. Um dia um espírita falou: você está vendo que a Bíblia aponta para o espiritismo? Aqui, ó, Elias veio e veio na pessoa de João Batista. Acertou ou errou? Errou. Elias era profeta? João Batista era profeta? João Batista foi o último profeta antes de Cristo. Jesus disse: de nascidos de mulheres, Elias foi grande? Foi um grande profeta. De nascidos de mulheres não houve como João. Por quê? Porque, além de tudo, o grande ponto ali, ele estava apresentando, ele era o precursor da pessoa de Jesus Cristo. Olha lá o que eles fizeram com João, Elias, no contexto profético. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Como é que foi a morte dele? A cabeça dele foi para onde? Estava no plano de Deus? Mas quem pediu a cabeça? A mulher de Herodes. Quem é responsável pela execução do mal? Herodes. Você vai dar ouvido para essa sirigaita mesmo? Vou. Então tá bom. Pescoço e bandeja. Olha o mal aí. Mas quem é o autor? A mulher, Herodes. Esses que estavam executando. Mas o plano de Deus não foi frustrado. Deus estava com o seu plano definido e passava por essa circunstância. Caminhando mais aqui, mais um versículo. Atos 2, 23. Quem pode ler, por favor? Esse texto é muito riquíssimo. Todos são, mas olha só. Vamos ler juntos aqui na projeção, bem forte. E a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Olha só o que Pedro apresenta na pregação de Jesus Cristo. Vocês
que eram os irmãos dele, mataram a Jesus por meio de homens maus. A execução foi produzida por homens maus. Atos 4, 27 e 28, para a gente terminar essa parte. Vamos ler juntos. Atos 4, 27. Vamos lá. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, 28, para fazerem tudo o que a tua mão... Amém. Deus nunca tem o seu plano frustrado. Pode matar. Deus está no controle. Cadê o José Alves? Aquela história que você contou no pequeno grupo, eu ouço desde menino, José Alves. Mas ela é impactante. Tem crente que não acredita. O pai, a mãe, os filhos, Coreia do Norte, nega Jesus que não vão matá-los. Não é assim? Não vamos negar. Aí o pai, meio mole, igual eu, não. A mulher, firma o golpe aí. E falou para os meninos, não desiste. E foram os 4 soterrados e mortos. Plano de Deus executado. Ação humana, maligna, maldosa, terrível, executada. Tem um detalhe. Nós conhecemos o plano de Deus nessa esfera aqui. Mas essa família foi recolhida pelo Senhor e está com Ele para toda a glória. O mal não pode frustrar os planos de Deus sobre a nossa vida. O mal pode se levantar, mas Deus sempre tem um propósito definido. Para nós caminharmos aqui o final, diz assim, não somos marionetes. Essa frase aqui do Chad Van Dixon. Não somos marionetes. A verdade honesta é que pecamos livremente. Alguém coloca uma faca no seu pescoço e fala assim, peca agora! Peca agora, vê se ele consegue despertar o velho homem em você. Ou ele flui na sua corrente sanguínea, na sua mente. Pecamos por vontade própria e sabemos disso. Isso também merece um lugar de destaque em nossa doutrina dos decretos divinos.